Olá, alunos do nono ano. Aqui é seu professor de matemática, mais uma vez, né? Vamos hoje continuar o estudo com simplificação de radicais. Um outro caso de simplificação de radicais, também muito fácil, né? Gostaria que vocês prestassem muita atenção, pois a atividade dessa semana vai ter conhecimentos desse tipo de simplificação aqui, certo? Bom, o que é que vemos aqui nesse slide? Nós temos um radical, que se lê como? Raiz quadrada de 10 ao cubo. Gostaria que vocês observassem que 10 ao cubo, ele tem um expoente 3, né? Esse expoente 3 é maior do que o índice da raiz. Então, como simplificar um radical desse aqui, se o 3 não é múltiplo de 2? Se 2, que é o índice desse radical, não é divisor de 3. Bom, aqui nós vamos ter que apelar para propriedades das potências, né? Vejam aqui, 10 ao cubo. Temos aqui o expoente 3, que não é igual ao índice da raiz, também não é divisor desse índice. Então, nós vamos ter que apelar para essas propriedades das potências. Vocês devem lembrar que 10 ao cubo vem da seguinte multiplicação: 10 vezes 10 vezes 10. 10 ao cubo também pode ser escrito como 10 ao quadrado vezes 10. Então, nós vamos utilizar essa propriedade das potências, não é? Nós vamos pegar 10 ao cubo aqui, vamos decompor ele em 10 ao quadrado vezes 10. Vocês se lembram que 10 ao quadrado vezes 10, nós temos aqui potência de mesma base, não é? A base 10. É uma multiplicação entre potências de mesma base. E na multiplicação de potências de mesma base, para se resumir essas duas potências aqui, que 10, vocês sabem, está elevado ao expoente 1, né? O expoente 1 está oculto aqui. Então, como é que se resume 10 ao quadrado vezes 10? Em uma única potência. Ora, você mantém a base 10 e soma os expoentes 2 mais 1. Então, o que isso significa? Significa que 10 ao quadrado vezes 10 é o mesmo que 10 ao cubo. Se eu fizer essa decomposição de 10 ao cubo em 10 ao quadrado vezes 10, eu poderei simplificar facilmente esse radical aqui, porque observem, esse 10 ao quadrado, seu expoente está agora igual ao índice dessa raiz. Como já fizemos isso na aula passada, daqui para frente está fácil para todos vocês. Mesmo assim, eu vou detalhar, né? Vocês já estão vendo qual é o resultado aqui, depois dessa decomposição. Mesmo assim, vamos detalhar aqui para que vocês entendam, né, melhor por que o resultado vai ser 10 raiz de 10. Né? Observe, podemos dividir esse radical em 2. Né? Raiz quadrada de 10 ao quadrado vezes 10, você pode dividir em duas raízes. Raiz quadrada de 10 ao quadrado vezes raiz quadrada de 10. Observem esse radical aqui. Nesse radical aqui, nós podemos simplificar. Olha só. Cancelamos o expoente 2 desse 10, cancelamos o índice dessa raiz. Então, nós vamos ter o que aqui? 10, que multiplica por raiz quadrada de 10. Então, nós vamos ter como resultado 10 raiz quadrada de 10. Bom, depois disso, explicado, nós podemos começar aqui. Observem, raiz quadrada de 10 ao cubo. O primeiro passo aqui é você fazer, observe o expoente do 10, que é 3, é maior do que o índice da raiz. Você vai decompor 10 ao cubo em 10 ao quadrado vezes 10. A partir daqui, você pode simplificar. Já vimos na aula passada como simplificar esse radical. Você cancela o índice desse 10 ao quadrado, cancela o expoente desse 10, cancela o índice da raiz. Então, você vai ter como resultado, simplesmente, 10 raiz quadrada de 10.
esta está resolvida. Observe esse outro exemplo. Temos aqui a raiz cúbica de 2 à sétima. Bom, procedendo como o exemplo anterior, podemos simplificar como aqui. Observe, 2 à sétima tem expoente 7. Esse expoente 7 é bem maior do que o índice da raiz. O índice da raiz é 3, não é? Você observa também que o 7, ele não é múltiplo de 3. Então, nós não poderíamos fazer, se fosse aqui, por exemplo, 6, poderíamos dividir o índice por 3 e o expoente do 2 por 3 também. Iríamos fazer uma simplificação. Mas, no caso aqui, não podemos fazer essa simplificação porque o expoente do 2 é 7, não é múltiplo de 3. Então, aqui nós podemos apelar para a propriedade das potências, que é o quê? Decompor 2 à sétima, de forma conveniente, de forma que o 2 terá expoente 3. Aí você vai lembrar daquela multiplicação, né? Como é que se decompõe esse 2 à sétima aqui? Para que os expoentes do 2 fiquem igual ao índice, nós vamos ter esta simplificação aqui, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2, que é a decomposição de 2 à sétima, de forma conveniente para que eu possa simplificar esse radical. Observe, o primeiro 2 ao cubo, o expoente dele já está igual ao índice. O segundo 2 ao cubo, o expoente já está igual ao índice. Aqui nós podemos simplificar. E o outro 2 que sobra, né, não tem expoente, o expoente dele é 1. Por que esse 2 aqui ficou assim? Ora, lembrando das propriedades das potências, nós podemos ver que 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 é exatamente 2 à sétima, né? Numa multiplicação de mesma base, somamos os expoentes das potências. Conserva-se a base, somos os expoentes das potências. Então, aqui nós teríamos que 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 é o mesmo que 2 à sétima. Somando 3 mais 3, 6, 6 mais 1, 7. Então, 2 à sétima é o mesmo que 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2. A partir daqui, podemos simplificar. Esse primeiro 2 ao cubo, né? Cancelamos o expoente dele, cancelamos o índice da raiz para o 2. Mesma coisa para o outro 2 ao cubo, cancelamos o expoente do 2, cancelamos o índice da raiz para o 2. Nós vamos ter que 2 vai sair da raiz vezes 2. Esses dois elementos aqui, né? Esses dois fatores aqui, 2 vão sair da raiz. Por quê? Porque o expoente está igual ao índice da raiz, né? Só que o outro 2 vai se manter dentro da raiz cúbica. Então, qual é o resultado para essa simplificação desse radical? Muito simples. Teremos 2 vezes 2 vezes raiz cúbica de 2. Observem que 2 vezes 2 aqui, já fora da raiz, é uma multiplicação. Podemos multiplicar aqui. Qual é o resultado de 2 vezes 2? Correto. 4 raiz cúbica de 2 é o resultado final para a simplificação desse radical. Muito fácil mesmo, viu? Temos aqui um outro exemplo, observe. Nesse exemplo, a raiz é quadrada. Qual é o índice de uma raiz quadrada? Índice 2. E temos aqui dentro da raiz os radicandos 2 ao cubo vezes 5 à quarta. Observe o expoente do 2 ao cubo. É 3, maior que o índice da raiz. Podemos decompor 2 ao cubo em quem? Muito bem. 2 ao quadrado vezes 2. Para quê? Para que tenhamos potências com expoentes iguais ao índice da raiz. Então, esse 2 ao cubo ele pode ser resumido em 2 ao quadrado vezes 2. Mesma coisa para 5 à quarta. Como é que podemos decompor esse 5 à quarta? Para que o expoente fique igual ao índice da raiz. Bom, 5 à quarta ele pode ser decomposto em 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, é isso que nós vamos fazer para poder simplificar esse radical. Como ficaria se eu fizesse essa decomposição? Bom, aqui está. 2 ao cubo. 2 ao cubo, decompondo ele, nós vamos ter 2 ao quadrado vezes 2. Observe que essa decomposição é exatamente 2 ao cubo, não é?
com a propriedade aqui das potências, nós podemos verificar que esta é a decomposição de 2 ao cubo, pois 2 ao quadrado vezes 2 é o mesmo que 2 ao cubo. 2 mais 1 aqui, 3. Então, 2 ao cubo. Mesma coisa, nós podemos falar para o 5 à quarta. 5 à quarta é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Decompondo 5 à quarta em 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, vamos poder simplificar esse radical. Então, a partir daqui, o que é que fazemos? Cancela o expoente do 2 aqui, cancela o índice da raiz para o 2, cancelamos o expoente do 5, cancelamos a raiz quadrada para o 5, cancelamos o expoente do outro 5, cancelamos a raiz quadrada para o outro 5, porém, esse fator 2 aqui não tem expoente igual ao índice, não vamos fazer nada com ele, ele vai se manter aqui dentro dessa raiz quadrada. Então, o 2, após a simplificação, vai sair da raiz. O 5, após a simplificação, vai sair da raiz. O outro 5, após a simplificação, vai sair da raiz. Então, quem sai da raiz? 2 vezes 5 vezes 5. Após essa simplificação, nós teremos, fora da raiz quadrada, 2 vezes 5 vezes 5. Raiz de 2 se manteve, aqui, ó, esse 2 se manteve dentro da raiz, pois ele não tem expoente igual ao índice, se manteve dentro da raiz. Observe essa multiplicação. Em que se resume essa multiplicação aqui? Né? Fora da raiz quadrada. Simples. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 5, 50. Então, todo esse radical aqui se resume em 50 raiz quadrada de 2. Fácil demais. Muito fácil mesmo. Bom, temos aí uma aula sobre simplificação, né? Que também é muito fácil. E espero que, se vocês não entenderam bem, vocês observem outras vezes, assistam o vídeo quantas vezes for necessário, tá ok? Até a próxima.